Muito, 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 muito buonasera, boa noite. Chegando a Alma Italiana para você, trazendo cultura, arte, negócios e histórias inspiradoras. Essa que é uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, na esteira, acredite, dos seus 130 anos. E o Alma Italiana de hoje está transformador. Olha a chamada, olha o programa, a pauta e os entrevistados que nós trazemos até você. Da genialidade de Leonardo da Vinci ao mistério do corpo feminino. Ciência, arte e saúde num diálogo único. Gostou? Eu tenho certeza que isso vai tocar o seu coração. Com muito prazer, nós recebemos duas convidadas e um convidado. A escritora Cristine de Mello. Muito boa noite, Cristine. Buonasera, muito obrigada por ter me convidado. Prazer é nosso. Cristine é historiadora renascentista. Também a atriz e modelo Marilice Carrer, presidente da agora Associação Divas da Alegria. Parabéns pelo feito, um brinde ao trabalho de vocês, dessas mulheres maravilhosas. E aqui a gente faz as coisas intensamente maravilhoso. Agora nós temos uma associação, as Divas da Alegria, mulheres que se fazem felizes fazendo os outros felizes. E também recebemos o presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, engenheiro Ari Rogério De Marco. Muito boa noite, presidente. Boa noite, buonasera, a nossa comunidade italiana. É uma alegria estar aqui com a Maria Alice, sempre prestigiando os eventos da Sociedade Italiana. Obrigada, boa noite. E não tem palavras para agradecer a historiadora, escritora Cristine de Mello. E nós vamos te associar na Sociedade Italiana, Cristine. E você também, Maria Alice. Em breve vou lhe dar um convite para vocês serem sócios da nossa sociedade. Tal a participação que vocês têm conosco. Iremos sim, muito obrigada. E você percebeu o que pulsa a alma italiana? É isso aí, aqui a gente faz negócio, mas a gente traz cultura, a gente traz arte, a gente traz história inspiradora. E história inspiradora foi o acontecimento na sociedade italiana, quando a historiadora Cristine de Mello nos reportou aos acontecimentos, a persona de Leonardo da Vinci. Quem é esse gênio da humanidade, Cristine? Bem, Leonardo da Vinci era uma lenda no seu próprio tempo. Tem uma terminologia que nós usamos em inglês, que é um Renaissance Man. E no século XV, no século XVI, tinham muitos homens do Renascimento. E isso significava que eles eram mestres de várias artes. Então, você podia contratar um deles para fazer um retrato, uma escultura, um prédio. Não é que eles tinham uma vaga noção, eles faziam o projeto com excelência. E todos os artistas eram assim, inclusive Michelangelo, Brunelleschi, Vasari. Mas de todos esses personagens, quem está em cima de tudo é o Leonardo da Vinci, por várias razões. Ele era um homem que ele sabia pintar, ele era engenheiro, filósofo, ótico, autodidata, ele se ensinou a falar latim, anatomia, inventor. É incrível, era um homem que era muito avançado no seu pensamento e muito avançado nas suas ideias. A esse gênio se atribui duas obras artísticas, Mona Lisa e A Última Ceia. Por que, Cristine, elas são tão enigmáticas? Bem, boa pergunta. Leonardo, ele tinha uma sensibilidade, e na minha palestra que eu vou dar na semana que vem na Sociedade Italiana, eu vou falar um pouquinho mais profundamente da juventude dele, que dá para entender por quê
ele, além de ter inventado a técnica sfumato, que é uma maneira de pintar, de fazer a pintura parecer quase como veludo, uma coisa soft, tem como uma presença atmosférica nos trabalhos dele. E é por causa dessa sensibilidade que ele tinha com a natureza, com o ser humano, misturando a ciência com a arte, com a criação da arte. Vou fazer um pequeno parêntese, porque você sabe que o Alma Italiana é gravada. E eu, Cristine, me esqueci de te dizer que o programa veicula depois da nossa, desculpa. mas essa é a Alma Italiana, nós somos essencialmente intensos. E voltando agora ao assunto, é por isso que leigamente a gente tem a impressão que a Mona Lisa, ela te acompanha com o olhar aonde tu estás, independente do ponto geográfico? Sim, ela acompanha com o olhar, aquele olhar misterioso, e é aquele sorrisinho, não é? Ela tem aquele sorrisinho, aquela... Você não sabe, quase como se ela está guardando um segredo, não é? Você também mencionou a Última Ceia. A Última Ceia. Bem, uma cena clássica, uma cena divina do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele gostava muito, você vê nas pinturas dele, como se diz, estou traduzindo em inglês e falando em português, a composição triangular, que é uma coisa clássica que ele fazia em várias das pinturas, tipo na Virgem das Pedras. Esse triângulo dá uma coisa dinâmica no quadro, que atrai a atenção. Infelizmente, esse quadro foi uma experimentação que ele fez, em vez de colocar a tinta molhada no afresco molhado, ele fez um experimento, ele colocou 2 camadas de gesso, e ele misturou têmpera, que é feito com gema d'ove e pigmentação, e óleo misturado, colocou, já estava esfagelando antes dele acabar. Então, nossa, uma pena, não é? Que já foi renovado tanta vez que eu já não esqueci quanto que é original, mas sempre com aquela sensibilidade de criar a figura humana com quero dizer a dreamlike quality, mas você falou bem, enigmático. Enigmático é a pergunta que o nosso presidente quer fazer. A professora Cristine falando do Leonardo, né? 2 perguntas para ti. A primeira é que dentro dessa atmosfera da Mona Lisa, e eu sei que tu pesquisa muito bastidores de história, quem foi a Mona Lisa para o Leonardo da Vinci? Um amante, mulher de algum amigo, namorada? E a segunda pergunta é, sabe-se que o Leonardo da Vinci era vegetariano e gostava muito de animais. Você falar um pouquinho sobre isso, porque é o segundo italiano, ele é posterior a São Francisco, que também era um admirador dos animais. Sim, bem, Mona Lisa era uma pessoa que vivia em Florença. Era uma mulher. Era uma mulher que vivia em Florença, do Messer Giacondo, que era o nome do homem que fez a comissão para Leonardo da Vinci pintar o retrato da esposa dele. Ela era chamada, como ela era Giacondo, ela era La Gioconda. O nome da Mona Lisa em italiano é La Gioconda. Era uma pessoa importante. Ele era um mercante, bem sucedido na vida, e ele cria essa pintura da esposa dele. O problema com Leonardo, que muito gênio na história, ele começou o projeto, mas nunca acabou, porque ele era perfeccionista. Então, ele levou, no fim da vida, quando ele foi para a França, ele levou a Mona Lisa com ele. Então, o Giacondo, o mestre Giacondo, nunca recebeu a obra. Ele levou com ele por causa que ele estava sempre a mudar, sempre a mudar, sempre a mudar. E tem uma lenda que o rei francês, quando ele morreu abraçado a La Gioconda, a Mona Lisa. Então, ela era uma pessoa verdadeira, que viveu em Florença. A gente até conhece o endereço, e tem o endereço dela escrito
em algum lugar, escrito em algum lugar, que ela era uma pessoa verdadeira. E na tua outra... Foi apenas um negócio comercial. Sim, nada de... sim, uma comissão. Muito interessante a pergunta, Ari, Uma comissão. porque a gente não tem ideia, né? E tem tantas falácias, tantas narrativas que a Mona Lisa retratada era um homem, que era isso. Não, era uma pessoa de carne e osso. Falando em pessoa de carne e osso, realmente ele era vegetariano? Ele era vegetariano, ele amava muito os animais, ele até escreveu numa das anotações dele, que ele deixou 7.000 anotações, o homem 7.000, muito prolífico. Ele escreveu que os animais são os nossos irmãos inferiores. Ele tinha muito amor aos animais, muita compaixão, e tem textos históricos que falam que ele ia para os mercados, comprava passarinhos em gaiola e ele deixava livre, abria a portinha para eles voavam, não é? E não só para liberar o bichinho, mas também para estudar o sistema de voo, porque estava muito interessante em inventar coisas para voar. E ele fez projeto, né? Sim. De asas voadoras. Sim. Uhum. Falando em asas voadoras, Cristine, o que esse mestre universal inspira para as novas gerações? Boa pergunta. Eu acho que Leonardo da Vinci, infelizmente, ele não era entendido para os seus colegas, para os seus contemporâneos, porque as ideias dele eram muito avançadas. Eu acho que isso é um exemplo para nós não ter medo, porque se temos uma ideia pensar fora da caixa, não é que é uma coisa ruim, é uma coisa boa, deve ser um impetus, um encorajamento para puxar os nossos limites e ter umas ideias ou projetos que são fora do normal, que pode dar certo. Não agora, mas talvez no futuro. Falando em pensar fora da caixa, presidente Ari, o que a sociedade italiana que pensa fora da caixa nos apresenta para o nosso convívio e confraternização social? É verdade, vou buscar a minha colinha aqui. A colinha. Esse mês próximo de outubro vai ser um mês com bastante eventos. Temos 2 chás, temos um no dia 10, que é o Chá das Bruxas, organizado pela Rosinha, 2 no 10. Nossa diretora social. E temos no dia 30, uma quinta-feira, às 15h30, outro chá organizado pela Maria Alice e suas companheiras, Divas da Alegria. E esse chá da Maria Alice, ele tem um destino depois de angariar recursos para o Instituto da Mama. Então, é uma causa nobre. E temos no meio disso, no dia 28/10, o lançamento do livro da nossa escritora, Cristine de Mello, A Impostora, o que nos dá uma grande honra de recebê-la na sociedade e fazer o lançamento de mais este livro, ela que é uma campeã de vendas. E a sociedade, e nos deixa muito feliz ver a nossa sociedade italiana como um polo difusor da cultura. Cultura também você confere no nosso intervalo comercial, nós voltamos em seguidinho. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa.
Voltamos a uma italiana trazendo esse start de energia, de intensidade, de vitalidade para o seu final de semana. Estão conosco o presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, engenheiro Ari Rogério De Marco, a presidente da Associação Divas da Alegria, Marilice Carrera, e também historiadora, renascentista e escritora, que vai estar lançando um livro. Onde? Claro, na Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, Cristine de Mello. O presidente Ari já deu um spoiler, mas eu quero retomar o assunto, Marilice, linkando sobre alegria, felicidade, saúde e prevenção de doenças. Tudo isso faz sentido para ti? É claro que sim, né? Eu acho que doenças, creio que quase todo mundo tem, né? De menor ou maior escala, todo mundo tem. Mas eu acho que, trazendo isso para uma fase até mais madura, eu sou muito simplória, às vezes, nos meus depoimentos e nas minhas conclusões. Eu creio que quanto mais alegria e felicidade você tem, automaticamente, muito menos doença você tem. É uma coisa assim, impressionante, porque para mim, até como exemplo próprio, e o convívio que eu tenho com pessoas, é incrível como a tristeza, né? A tristeza, ela invade, né, o nosso organismo, o nosso corpo, e como isso reflete em tantas manifestações de doenças que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Então a gente tem muito isso, né? O corpo fala. E só que as pessoas não se dão conta de ouvir o seu corpo, né? Não prestam atenção de que ele está te dizendo, né? Às vezes é uma dor de cabeça seguida, às vezes é uma dor de estômago, sabe? Cada corpo tem a sua maneira de se manifestar, seu ponto frágil. Uhum. E eu acho que saber fazer essa leitura é uma coisa até muito sábia, né? Graças a Deus que de uma maneira muito própria, eu aprendi, claro. Conta um pouquinho da tua história, que é inspiradora. A minha história é inspiradora, até pela razão que eu tenho, o projeto que eu tenho que está fazendo 10 anos. Divas da Alegria. Divas da Alegria. Entre meus 45 a quase 50 anos, 45 a 47 anos, 48, eu perdi o emprego, né? Que eu já fiquei triste e abatida. E era um excelente emprego, né? Além de estar num bom período assim de produção mesmo, né? Com 40 e poucos anos. Aí logo em seguida meu companheiro da época adoeceu. E ele veio a falecer em 1 ano, né? Uma pessoa que não tinha nenhuma cárie e nenhum dente, né? E ele veio a falecer de câncer. Então, se eu somar esses 3 anos, o que eu tive? Tive depressão, tive desilusão, uma tristeza. E eu não pude dar a volta tão rápido, porque sou um ser humano também, né? Claro que me vali de apoio psicológico, de médicos, de família, de amigos. Mas as pessoas não acreditam que eu já tive crises de depressão, né? Uhum. Mas eu consegui sair daí. Então, como eu saí daí, é uma história meio longa, né? Até mudei de cidade, que eu fui morar no Rio de Janeiro, porque me apareceu uma doença crônica pulmonar, né? E eu não sou a melhor especialista, mas dizem que a doença do pulmão tem muito a ver com a emoção, com tristeza, né? Se tu me permite... Eu sou fã da nova medicina germânica e da tradicional medicina chinesa. E sim, o pulmão tem a ver com tristeza. É isso aí, né? Entendeu? Então, eu continuo com a doença, mas eu continuo, mas eu não tenho sintomas, porque eu aprendi a me cuidar, né? Claro que eu me cuido até hoje, eu não posso ter pneumonias, por exemplo, né? Mas então, eu evito que o meu problema aumente. E diga-se de passagem, se eu olhar isso do ano de 12 anos atrás, hoje eu estou clinicamente, né, e isso é comprovado com tomografias, que eu estou muito melhor. Até o meu pneumologista fala assim, nossa, o teu problema crônico do pulmão reduziu. E eu digo, estamos aí vivendo. Então, quando eu passei por tudo isso e consegui dar a volta por cima,
foi quando eu falei assim, não, eu tenho que mostrar a mais mulheres que a gente consegue virar a chave, né? E principalmente, né, numa maturidade, numa viuvez, numa questão de câncer de mama, que eu acho que afeta muito a autoestima da mulher, né, entristece muito a mulher, né, o câncer de mamas. Então, assim, a minha razão de criar um projeto Divas da Alegria foi exatamente para levantar essa bandeira que sempre há tempo, mas para isso a gente tem que querer e ter força, né? E essa força, ela vem muito mais da gente com o apoio que a gente tem, né? Com o apoio de família, médico, amigos. Né? Inspirador então, e contagiante, né? Uma perguntinha para Maria Alice. Marilice. Essa alegria, eu sei que independente de classes, tem classes sociais mais pobres, onde as pessoas estão todo dia envolvidas em uma tarefa, no seu ganha-pão, matam o leão da manhã à noite, né? Como esse pessoal pode desenvolver um envolvimento, né? Transformar a vida deles mais alegres? Pequenas coisas que eles podem fazer. Olha, presidente Ari, eu vou dizer assim, que eu acho que quando a gente quer, né, e o que eu percebo, às vezes, eu não sei se vai ser exatamente a resposta que o senhor imagina receber. Eu percebo assim, as pessoas estão envolvidas, elas têm trabalho, têm casa, têm filho, têm neto, e mesmo assim, elas estão de bem com a vida, né? Que elas ainda conseguem, às vezes, se dedicar um tempo ou ao autocuidado, né, que é necessário, e também pensar no outro, que eu acho que esse pensar no outro é o retorno desse pensar nos outros que nos deixa bem. Muito bem. Nos deixa alegre. Nos deixa alegre, satisfeito, né? Então, dizer assim, poxa, hoje eu consegui fazer tal coisa que, às vezes, é uma palavra com a vizinha, né? Às vezes um sorriso, um bom dia. Um silêncio, né? Às vezes a gente ouvir, saber ouvir, né? E então eu acho que assim as ações o bem que a gente faz para o outro é que nos deixa bem. Eu uso muito essa frase. Fazer o bem nos deixar bem. E vamos fazer o bem. E falando em fazer o bem, pegue a sua agenda, seja de papel, seja eletrônica, e anote um convite extremamente especial que nos faz bem. Bom, como o spoiler do nosso presidente já foi dado, né? Então, dia 30 de outubro, nós estaremos fazendo o Chá Rosa, né? O Chá Rosa, primeiro porque é a cor das Divas da Alegria. Estamos no Outubro Rosa, né? Vamos estar em Outubro Rosa, dia 30 de outubro. E também porque nós estamos apoiando a causa o IMAMA, né? Maravilhoso. O IMAMA é uma causa que eu carrego desde o início, e já que a gente está falando de historiadores, né, eu até não era tão ligada ao Outubro Rosa, mas uma das minhas primeiras turmas, quando eu abria o Divas da Alegria, eu tenho uma amiga, que ela inclusive está apoiando o chá, e ela veio no grupo porque ela viu que eu ia fazer uma oficina de autoestima, de modelo, e ela veio participar, embora ela não tivesse 60 anos na época, e ela perguntou se ela podia vir. E qual foi o intuito dela? Ela veio, mas ela quis trazer, como eu falava de autoestima, ela quis trazer o relato dela, a Isabel, e aí ela trouxe que ela já tinha sido operada, né, de 2 cânceres, um em cada mama, em momentos diferentes, e que ela estava lá para dizer assim, a gente sobrevive, né? A gente vence essa luta. E graças a ela, a gente começou a fazer muitas atividades no Outubro Rosa, no Hospital Santa Rita, no Posto Santa Marta, sabe? A gente ia, né? A gente conseguia, através com a Universidade Federal, na área da medicina, coletes que eles têm de estudos, que aí você apalpa o colete, né, de silicone, e consegue perceber onde está o nódulo. E a gente passava assim 2, 3 vezes por semana nesses locais, cantando, né, e falando, e aí ela palestrava, e ela dava o seu depoimento de que ela superou, né, 2 cânceres, né, nas 2 mamas, né. Então, isso foi uma coisa que, desde então,
todo ano a gente tem uma atividade no E Outubro Rosa. vamos fazer um convite, então, Vamos para as lá. nossas amigas, e os amigos também podem ir? Gente, elas Hein, Marilis? é amigos e amigas. Amigos, então Todo você mundo que pode- gosta, que apoia, que é um incentivador da saúde, esteja conosco. Dia 30, né, os convites nas redes sociais do Divas da Alegria, a gente pode já reservar, pagar. E como ainda estamos, né, ainda temos uns dias de setembro, quem adquirir até o dia 30 de setembro vai pagar R$60, e após isso tem um pequeno acréscimo. Tá bom? Telefone para contato com vocês. Telefone com contato, você podem anotar, né? É uma junção de noves, eu sempre digo assim, 4 vezes o número 9, então, 999931139. E quem não anotou, também tem aqui o crédito das Divas da Alegria. E também, É. se tiver dúvida, liga para a Sociedade Italiana. Também está aqui o nosso E Instagram. só para encerrar, né, que tudo isso também a gente vai conseguir fazer graças ao apoio da Sociedade Italiana, que está nos cedendo aquele lindo salão nobre. Lindíssimo. É um Muito lugar obrigada, presidente. Já comprei o meu bilhete. Já. Opa! Nós estaremos lá. E ela comprou e para sua Para minha sogra também, E sim. está divulgando que eu sei. E ela no dia do chá vai nos dar para sorteio 3 livros da impostora, né? Sim, com fitinha rosa que eu já comprei para embrulhar. Viu? Só? Legal. Muito obrigada, hein? Perfeito, eu agradeço profundamente a Cristine de Mello, Marilice Carrer, nosso presidente ali, Rogério Demarco, que está fazendo um esforço, empenhando ele, a sua diretoria, para que sim, a sociedade italiana seja representativa da comunidade, envolvendo as regionais, aos italianos, aos ítalo-gaúchos e a todas as etnias que lá são absolutamente bem-vindos. Um excelente final de semana e com a sua alma cada vez mais italiana.